Louvado seja o Senhor. Bem-vindo a vocês ao desenvolvimento, na sessão de desenvolvimento de líderes. Eu oro que o Senhor Ele mesmo abra os olhos do nosso entendimento para que vejamos coisas maravilhosas da sua palavra que beneficia a nossa vida, você e eu pessoalmente, nossa congregação e cada um a quem ministramos. Mais uma vez, aprecio a vossa vinda e a vossa fidelidade. Que o Senhor vos abençoe. Oremos juntos. Pai, bendizemos o teu nome por esta sessão, de olharmos a tua palavra. Como ministros, eu oro o Senhor e o peço para que o teu Espírito abra os nossos olhos, faça-nos ver e contemplar coisas maravilhosas da tua palavra em nome de Jesus. Enriqueça a vida dos teus ministros, a vida dos teus servos, irmãos e irmãs. Eu oro, Senhor, que o enriquecimento, a iluminação, faça-nos continuarmos, sermos ativos e proativos e produtivos na obra do Senhor, mais do que antes, em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome poderoso de Jesus oramos. Amém. Hoje, viemos a uma passagem muito familiar, Salmos 1, de 1 a 6. Salmos 1, verso 1 até verso 6. Vamos olhar juntos, verso 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. No verso 2 diz: antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Verso 4 dá-nos contraste, diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Verso 5: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O verso final agora: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olhando para esse verso 1, no verso 1 diz: bem-aventurado o varão, bem-aventurado é o varão. Atualmente, de uma forma original, a autoridade nos diz: bem-aventurado é aquele homem. Isso não é um homem físico, não é somente um homem pendurado no ar, que não podemos o alocar, não podemos o identificar. Bem-aventurado é o homem, do que diz em todos os salmos, podemos dizer: este é o homem, o homem de Deus. O homem de Deus diz: não é o injusto, não é o ímpio, não é o pecador, não é. Ele está separado do povo que são do mundo. O que dizemos de tal homem? Diz: é o homem salvo. Queremos ir além disso: é o homem santificado, é o homem que se foi separado. Não pode andar, não pode se deter, não pode se deter nem assentar-se no conselho dos ímpios. E o caminho que segue é o caminho do Senhor e o conselho do Senhor. Dizemos: é um homem com princípios, é um homem que tem decidido: este é o caminho pelo qual andarei, este é o lugar onde irei me firmar, este é o assento onde me assentarei. Sua vida é organizada, sua vida é produtiva. Ele medita na palavra de Deus e faz alguma coisa, e o que faz, a palavra de Deus diz: vai prosperar. Diz: não é como o ímpio, não é como o filho, que não é como o moinho que é puxado pelo vento. Olhando para um homem assim, todo ministro pode se colocar na posição deste homem. Podemos dizer: bem-aventurado é o ministro que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores,
nessa assenta na roda dos escarnecedores, muitas pessoas virão na sua mente, pensando de tal pessoa. Moisés pode vir na tua mente, Josué pode vir na tua mente, Neemias em particular pode vir na tua mente. Não andaram no conselho de Sambalate, nem de Tobias, no conselho de pessoas que disseram: vinde, escondemos, porque vem após ti. Bem-aventurado é aquele homem e bem-aventurado é aquele ministro. Quando vem no Novo Testamento, pensa de Pedro, pensa de Paulo. Bem-aventurado é aquele apóstolo que não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios dirão: não vos dissemos nós que não podem pregar jamais neste nome. Eis que saturaram, encheram Jerusalém com esta vossa doutrina. Então responderam Pedro e João dizendo: somos pessoas com princípios, pessoas debaixo da autoridade do nosso Salvador. Não andamos no vosso conselho, não nos detemos no vosso caminho, nem iremos nos assentar na roda dos escarnecedores. Os fariseus e saduceus e todos aqueles herodianos são as pessoas que vieram e disseram: vocês são os discípulos, nós somos também discípulos de Moisés. Mas esses ministros, essas pessoas e esses são os homens que foram abençoados por Deus. O que é que significa ser abençoado? É abençoado por Deus, porque vieste a Deus e arrependeu-se dos pecados. É uma pessoa abençoada. E muito mais, é abençoado em Cristo, porque o que Cristo fez na cruz de Calvário, foram abençoados. São abençoados na palavra. As bênçãos de Deus lhes alcançou e as bênçãos da palavra tomou efeito na sua vida. São abençoados no ministério, vendo a eles batizados no Espírito Santo e compelidos pelo Espírito Santo, as obras que fizeram, vimos que são abençoados no ministério e abençoados na vida pessoal também. Bem-aventurado é o homem, esse é o homem de que falamos hoje, e fazemos a aplicação deste salmo à vida dos ministros, à vida do ministro. Por isso que estamos a olhar este salmo, a furtibilidade dos ministros completamente abençoados. Mensagem dividimos em 3 partes. 1. As marcas e as bem-aventuranças de fiéis ministros. As marcas e as bem-aventuranças de ministros frutíferos. A meditação é o ponto 2. A meditação, os mensageiros que levam a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, a mensagem da graça, a meditação de tais mensageiros e a produtividade dos mensageiros produtivos. Ponto número 3. O ministério são como pessoas que estão em lugares, que estão no trabalho, no seu ministério, no exército em particular. É como se estão a trabalhar numa missão externa. E pela viagem, o Senhor também, as pessoas de alta qualificação, tudo que não é de acordo com os seus prazeres, com os seus ganhos, o seu proveito, eles fogem. E a miséria. Viemos ao ponto número 2 agora, ponto número 1, aliás, verso 1, de novo, no verso 1, diz: bem-aventurado o varão, aquele que tu colocas a ti mesmo. Como é que serei na posição de ser bem-aventurado, no privilégio de ser bem-aventurado? Como é que você pode ser uma pessoa que é perpetuamente abençoado em todas as áreas da sua vida? Bem-aventurado é o ministro, bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é este filho de Deus. E coisas que notamos: 1. Não anda no conselho dos ímpios. Há pessoas ímpias que querem oferecer advertência e conselho. Isso é o que tem que fazer. Eles mesmos não conseguem organizar suas vidas. Eles mesmos não conseguem colocar os caminhos que devem fazer para agradar ao Senhor. Mas tudo o que eles fazem nas suas próprias vidas são ímpios, ainda que as suas justiças, e eles mesmos não têm a certeza do sítio onde vão, mas no meio de tudo eles aconselham. Há também sempre conselheiros em todos os lugares. Os conselheiros ímpios queriam aconselhar Moisés, queriam aconselhar Josué, queriam aconselhar Neemias, queriam aconselhar Pedro e João, queriam aconselhar Paulo o apóstolo. E diz:
o homem que tem princípios, o ministro que tem os princípios, está salvo e santificado, está cheio do Espírito e não vai andar no conselho dos ímpios e não se deterá no caminho dos pecadores. Não tens notado nesses versículos andar, deter-se e assentar. Ele mostra ele nunca anda no conselho dos ímpios, não se deterá com eles, não ficará com eles, discutindo, conversando com eles, tendo o que está nos seus cérebros. Eles são pecadores. Se ele está salvo e eles são pecadores, não tem nenhuma coisa em comum. Eles creem nos princípios do mundo e este santo de Deus, servo de Deus, crê no caminho do Senhor, nada lhes ajunta, não se deterão juntos. Você não vai se deter no caminho dos ocultistas, não vais aprender do ocultismo, não vais aprender de pessoas que não têm conhecido o Senhor e não se assentará no seu assento as pessoas que torcem a palavra de Deus, as pessoas que torcem as promessas de Deus, os que torcem a profecia da palavra de Deus e dizem isso é de como o mundo tem sido, tudo que pode acontecer vai acontecer. Eles não estão olhando a palavra de Deus e tomando da palavra de Deus o Filho de Deus, o homem de Deus, o ministro de Deus, o servo de Deus e o apóstolo do Senhor, o pastor da igreja do Deus vivo, não se assentará no caminho, na roda dos escarnecedores. Eu quero te mostrar nesse versículo a progressão do caminho dos ímpios e o pecador e o escarnecedor. Eles são ímpios. Se suas vidas não estão a pensar de Deus, não colocam Deus no lugar, Deus não está nos seus pensamentos, eles são seculares, têm uma mente secular, somente assim, não estão pensando no que Deus no que Deus diz, no que ainda vai fazer. Eles são apenas ímpios, Deus não está em seus pensamentos, eventualmente eles se detêm e são pecadores. A sua forma de parar, eles obram iniquidade, fazem alguma coisa, não somente que não colocam Deus em suas vidas ou no que eles fazem, mas também atualmente, deliberadamente, perpetuamente e praticamente, eles pecam contra Deus. E também, número 3, eles vêm ao lugar agora, não somente que são ímpios, não somente que são pecadores, mas agora eles torcem. Ainda que eles ouvem coisas positivas e práticas, eles vão torcer. De novo, este versículo diz: não anda, somente andar pelo caminho, não é alguma coisa permanente sim, mas nem sei o que ele vai fazer. E o que os pecadores fazem, o que os apostados fazem, primeiramente, eles começam a andar com aquelas pessoas, os ímpios, e a seguir começam a se deter e dizer que olha, não nos movamos mais, vamos parar aqui, e começamos a discutir, vamos parar aqui e apontar, e começam a me explicar e me digam tudo o que querem que eu faça, tudo aquilo que vocês querem que eu faça, prontamente. Ele se assenta na roda do escarnecedor. Mas agora, o ministro que deve ser frutífero, o ministro que tem que ser bem-aventurado, quais são as marcas de tal homem, tal ministro e tal servo de Deus? Há 3 coisas que iremos olhar na vida de tal pessoa. O nascimento através do sangue. Quando nascer de novo, o Senhor Jesus Cristo disse em João 3, disse: na verdade te digo que se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que lemos acerca de Salmos 1:1? Excepto que alguém nasce de novo, não pode ver aquele reino, não pode testar aquele reino, não pode abraçar aquele reino. Verso 5, diz no verso 5, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que se aquele que não nascer da água e do Espírito não pode não pode entrar no reino de Deus. Importa nascer de novo. Como é que nascemos de novo? Se nos arrependemos, não é tudo. Temos fé em Cristo. Fé em Cristo. De que maneira? Em 1 de Pedro 1, 18. 1 de Pedro 1, 18. Está a falar para nós acerca de como nós cremos e do que cremos. E qual o sacrifício de Jesus Cristo
que Ele fez, que nos faz crermos, faz-nos termos a lavagem que devemos ter, tal como sabeis. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incorruptível e incontaminado. Viemos a esses dois versículos. O nascimento através do seu sangue. Agora, qual é o comportamento? Qual é o estilo de vida? Lembra-te que falamos do homem, aquele homem em particular. Lembra-te que falamos do homem, o ministro e é você. Lembra-te que falamos do mensageiro do Senhor. Este é o comportamento, Salmos 1, agora 1. Bem-aventurado é o varão, bem-aventurado é aquele homem, bem-aventurado é aquele ministro, bem-aventurado é aquele ministro que não anda, ele é o seu comportamento, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Verso 2, porque diz no verso 2, Salmos 1, 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É o homem do livro. O homem do livro. Por isso, o seu comportamento é baseado neste livro. No livro de Deus, olha para Josué 1, 8. Josué 1, 8. Diz em Josué 1, 8 que a palavra do Senhor, a lei do Senhor, está na sua mão. Diz, o livro desta lei não se aparte da tua boca, mas medita nele dia e noite. E diz, não te aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. É o homem do livro, a sua vida, o seu comportamento, o seu estilo de vida, o ministério, tudo que faz baseia-se na palavra do livro. Nos diz em Isaías 34, 16. Isaías 34, 16. Diz, buscai no livro do Senhor, o livro do Senhor, o homem, o ministro, o servo de Deus, que vai fazer conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus, irá ministrar, irá ser produtivo, de acordo com o plano e o propósito e o programa de Deus, será o homem do livro. Sua face está no livro, sua vida está no livro, seu ministério está no livro, sua manifestação está no livro, a manifestação do que ele faz está no livro. Tudo que fizer, não deixará que o livro passe da sua boca, do seu coração, da sua mão, porque ele baseia tudo e faz na palavra do Deus vivo. Buscai no livro do Senhor e lede, porque lendo antes de meditar, precisamos de ler antes de meditar, temos que ler antes de meditar, porque antes de aplicarmos na nossa vida, temos que ler, meditar e aplicar antes de fazermos, antes de operarmos pelo livro e viver pelo livro e agirmos pelo livro, para que as pessoas que nos ouvem e pessoas que nos veem saibam que nós vivemos pelo livro, de fato. Tornamos epístola para eles, tornamos Bíblia para eles, tornamos a palavra do Senhor para eles. Tudo que nos vem a fazer saberão que aquilo é a palavra. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas palavras cairá da minha boca, porque o tenho ordenado e o seu Espírito tem ajuntado. O Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo nos diz como temos que viver, como fazer, em Mateus capítulo 4, em Mateus 4, e Jesus sempre foi guiado pela palavra que foi dita. Sabereis que o meu Pai me tem ensinado. Assim também digo, assim também eu faço. E quando o diabo veio para tentá-lo, se o ímpio vem a ti, se o pecador vem a ti,
E se o escarnecedor vem a ti e tentar te dar o conselho, a sua advertência, tentar te dizer isto é como andar e tentar te dizer isto é como se assentar, tu viverás por aquilo que está escrito. Está escrito, o homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E de onde que apanhas a palavra que procede da boca de Deus, alcança no livro de Deus, a partir do livro de Deus. E assim, este ministro, esse é real ministro, real servo de Deus, nasceste de novo, através do sangue do Cordeiro. Não só isso, para também comportar-se, viver e agir como ministro e ministrar da forma que isto é a palavra de Deus. Quando voltarmos para Salmos 1, Salmos 1, diz, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é o homem. Quais são as bênçãos que o salmista ele tem sublinhado? E se és filho de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, és crente no Senhor e és servo e ministro do Evangelho, o ministro de Deus, as bênçãos que estão indicadas. Bem-aventurado o varão, que tipo de bênção? E como é que chega aquelas bênçãos? Capítulo 2 de Salmos, Salmos 2:12, Salmos 2:12, nos diz beijai o filho, abraçai o filho, amai o filho, apegai-vos ao filho, tende afeição ao Deus, acessam ao amor do Senhor e amam, e tende fé nele e deleitem-se nele. Beijai o filho, para que se não ir e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Diz, bem-aventurado é aquele homem, o homem que coloca a sua confiança nele. Em tudo, confia no Senhor. No tempo do ministério, confia no Senhor. No tempo de pandemia, confia no Senhor. No tempo de mundo ou problema da devastação mundial, confia no Senhor. Bem-aventurado são todos aqueles que têm a sua confiança nele. Salmos 32:1. Salmos 32:1 nos diz como é que entramos naquelas bênçãos. As bem-aventuranças deste homem, as bem-aventuranças daquele homem, as bem-aventuranças do ministro, bem-aventuradas. Diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado e cujo... No verso 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Ele confia no Senhor e por causa disso, os pecados todos confessados, todos os pecados perdoados, todos os pecados limpados, por causa disso, ele está livre completamente. Agora o Senhor não vai imputar iniquidade nele, diz que bem-aventurança nas bênçãos da santificação nos diz. Salmos 34, versos 7 e 8. Ainda continua a falar acerca das bênçãos do homem. E as bênçãos, as bem-aventuranças que vêm a este homem, diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de pessoas que não andam no caminho dos ímpios, das pessoas que não se detêm no caminho dos pecadores, as pessoas que não se assentam na roda dos escarnecedores. Tal homem, porque ele teme a Deus, o Senhor o abençoará em livrá-lo. Verso 8 diz, provai e vede que o Senhor é bom. Olha para isso agora, bem-aventurado o homem. Essa é a bênção. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Nos diz em Salmos 40, verso 4. Salmos 40, verso 4. Aqui de novo, continua a descrever o homem abençoado. Diz, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. A ênfase, confia em Deus.
serve, tem a confiança em Deus, por isso, ele não tem confiança no pecador, não tem confiança no ímpio, não tem confiança no escarnecedor. Sua confiança completamente está no Senhor. Não compartilhe a sua mente, compartilhe o seu pensamento, compartilhe a sua mente, a sua vida com pecadores e ímpios e com escarnecedores. Bem-aventurado é aquele homem que faz o Senhor a sua confiança e não. No verso 5 diz: muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quiser anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Salmo 65. Bem-aventurado o varão, o homem que é abençoado, o homem que é favorecido, o homem que está debaixo do Senhor. Diz Salmo 65, 4 agora, no verso 4, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes, porque o Senhor lhe separou dos pecadores, quer viver uma vida que agrada a Deus. Diz: é para isso que Deus me chamou, é por isso que Deus me criou, porque isso é para que o Deus me criou. Quero viver da forma como Ele quer que eu viva, porque Deus o escolheu para ser seu próprio filho, o escolheu para ser seu próprio servo. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi vos a vós e vós deis fruto. Diz: não muitos sábios, não muitos nobres que foram escolhidos, mas escolheu pessoas do mundo, pessoas que se converteram ao Senhor e foram salvas. Não posso fazer nada de mim mesmo, eu não sou nada de mim mesmo, sem tu nada sou. Tais pessoas foram escolhidas pelo Senhor. Bem-aventurado é aquele a quem tu escolheste e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos na bondade da tua casa e do teu santo templo. Nos diz em Salmos 84, 5. Bem-aventurado é o homem. Veja como o homem, a sua confiança está em Deus, a sua força que tem está em Deus. Diz: bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão. No verso 6 diz: o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, e chuva também enche os tanques. No verso 7, vão todos de força em força, pessoas abençoadas, pessoas favorecidas, pessoas honradas, pessoas que foram tiradas, pessoas que são separadas para ser abençoados do Senhor. Diz: quando Deus lhes perdoa, quando Deus lhes liberta, quando Deus muda as suas vidas, quando Deus focaliza a eles no seu livro, na palavra. Agora, por causa da confiança que tem nele, por causa da confiança que tem nele, a fé que tem nele, eles vão de força em força. Lembrai-vos que bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é o ministro, bem-aventurado é o servo de Deus. Ele vai de força a força, da salvação para a santificação, de santificação para a espiritualidade, enchido pelo Espírito Santo. Sua vida não é que hoje estou embaixo, estou fraco, hoje não posso fazer nada. As bênçãos que vêm a essas pessoas, os salmistas nos dizem: fora das bênçãos, eles vão de força a força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Nos diz Salmos 89, 18. Verso 15. Bem-aventurado o povo que conhece o som. Eles nunca buscam até não saber o que fazer hoje e subir, levantar as suas armas, dizer que, levantar as mãos, dizer que o que eu vou fazer, estou desencorajado, não sei, eu estou no vale. Não, dizem: bem-aventurado é o povo que conhece o som festivo, andará
ó Senhor, na luz da sua face. No verso 16 diz: em teu nome se alegrará todo dia, e de como tem gozo, e de como o gozo do Senhor é sua força. No dia da prosperidade estão alegres, no dia da adversidade têm fé em Deus, no dia onde amigos estão todos lá, alegram-se no Senhor. No dia quando os inimigos podem estar à volta, ele sabe que ele é mais que o vencedor. Por isso, no nome do Senhor, eles se alegrarão todo dia, na tua justiça se exaltarão. No verso 17, pois tu és a glória da sua força. Lembrai-vos que bem-aventurado é aquele, bem-aventurado é o homem que é abençoado na glória do Senhor, na força do Senhor. Ele se alegra na sua glória e ele favorece, será exaltado em nosso poder. No verso 18, porque o Senhor é a nossa defesa, é o homem abençoado, é a bênção do homem, a defesa do Senhor, ele mesmo está sobre ele. E o anjo do Senhor está à sua volta, o anjo lhe cerca, e por causa disso é o homem abençoado. O Senhor é a nossa defesa e o Santo de Israel, o nosso Rei. Diz em Salmos 94, 12. Salmos 94, 12. Diz: bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ainda que é repreendido, porque permanece na presença do Senhor. Ele não se rebaixa, ele diz que, Senhor, eu entendo, eu sei que esta é a sua repreensão, você me deu isto como um pai que corrige o filho, então está-me a corrigir, eu me alegro nisso. E a repreensão torna-se uma bênção para ele. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensina a tua lei. No verso 13, diz no verso 13, para lhe dares descanso dos dias maus, é para ser corrigido, até que se abra a cova para o ímpio. Salmos 106, 3. Salmos 106, 3. Bem-aventurado os que observam o direito, os que guardam a justiça em todos os tempos. Sublinha isso na tua Bíblia. Em todo o tempo. Bem-aventurado o homem, agora foi liberto, os pecados do passado totalmente perdoados. Agora, faz a justiça em todo o tempo. Em casa, justiça. Fora da casa, justiça. Quando está sozinho, faz a justiça. Quando está no meio de pessoas, faz a justiça. Quando está no meio das pessoas que decidiram, que não creem, ele faz a justiça. Vai à aldeia, é para a justiça. É na cidade é para a justiça. Onde quer que se encontrar, ele sabe que eu estou aqui para defender Deus. Eu estou aqui para representar o meu Senhor. Eu estou aqui para fazer tudo que vai agradar ao Senhor. Por isso, ele faz justiça em todo o tempo. Salmos 119, 1. O homem bem-aventurado, o homem abençoado, bem-aventurado os que trilham caminho reto e andam na lei do Senhor. Não andam no caminho dos pecadores, não se detém na roda, no caminho com os pecadores e escarnecedores, não se assentará na roda dos escarnecedores, mas bem-aventurados os que trilham caminho reto e andam na lei do Senhor. Verso 2. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, tudo quanto ele faz no caminho do Senhor, tudo quanto ele faz no ministério, tudo quanto ele faz no serviço do Senhor, ele traz a força, o seu próprio coração, o seu conhecimento, a sua mente e poder, traz a ele. Ele busca o Senhor e serve o Senhor de todo o coração. No verso 3, diz no verso 3, e não pratica iniquidade, mas anda nos seus caminhos. É o homem bem-aventurado. Em Salmos 128, 1. Bem-aventurado
aquele que teme ao Senhor e anda. O seu controle está no temor de Deus. É controlado, não é controlado pelo temor dos homens, não é controlado pelo medo dos descrentes ou pecadores, ou dos ímpios, ou dos escarnecedores. Não. Todo o tempo diz, como é que Deus vai apreciar isso? Como é que Deus vai olhar isso? Como é que Deus vai recompensar isso? Como é que Deus vai avaliar isto? Porque aquele homem teme o Senhor todo o tempo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha as bênçãos no verso 2 aqui. No verso 2 diz, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e bem-aventurado serás, favorecido serás, providenciado serás, feliz, alegre será e te irá bem. Esse é o homem, esse é o homem, esse é o ministro, este é o Filho de Deus, este é o ministro de Deus, as marcas e as bem-aventuranças de pessoas, dos ministros. Viemos ao ponto número 2 agora. Em ponto número 2, nos diz acerca da meditação do tal ministro e a abundância de tal mensageiro, a meditação e a frutibilidade do mensageiro fervente. Mensageiro fervente. Salmos 1, verso 2 e 3. Salmos 1, versos 2 e 3. Diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, tem prazer, o seu gozo é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe, a mente está sempre meditando em alguma coisa. A mente pode estar a meditar no que aconteceu ontem, o que aconteceu na última semana e outro tempo. É na direção da meditação da tua mente, a meditação da sua mente, que a tua vida seguirá. Mas se deleita-te na lei do Senhor, e aquela lei na qual tu meditas dia e noite, qual será o resultado disto? No verso 3 diz no verso 3, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Esse é o ministro, lembra, esse homem, o que abençoa Deus o Senhor, aquele que medita na palavra do Senhor, a quem faz de acordo com a palavra do Senhor, quem faz a justiça pela fé, justiça pela graça, justiça pelo poder capacitador do Senhor em todo o tempo, tal pessoa será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Por quê? Porque faz o que ele faz com todo o seu coração, e junta as mãos, tudo que vier a sua mão para fazer, faz-o de todo o seu poder, da sua mente, e porque depois da tua morte, na cova onde tu vais, não há obra. Por isso que tudo quanto você fizer hoje, tudo que eu posso fazer para a igreja de Deus vivo agora, tudo quanto posso fazer para os crentes, tudo que posso fazer para ter o progresso nas coisas do Senhor, tudo que faz prosperará. Porque faz pela fé, tudo que ele fizer pela fé prosperará, porque faz pela palavra, pela direção, pela guia da palavra de Deus, tudo quanto fizer prosperará. Porque ele faz para a expansão do reino de Deus. Deus tem que suportar isso. Deus tem que fazer isso prosperar. Tudo quanto fizer prosperará. Porque o faz sem nenhum egoísmo. O coração está lá, a mente está lá, o foco está lá, a inspiração está lá, a paixão está lá. Tudo quanto fizer de todo o seu coração para Deus, para a expansão do reino e também para o bem de outras pessoas, prosperará. Olhando para este homem, o homem que medita, que é abençoado abundantemente, que é o fervente mensageiro de Deus, olha para isso. Ele medita na palavra de Deus. Meditação na palavra diz, no verso 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e porque deleita-se na lei do Senhor, e naquela lei, e naquela palavra, nele, ele medita dia e noite, naquela lei, naquela palavra de Deus, naquelas promessas de Deus, naquela proclamação de Deus,
nos princípios da palavra. Em tudo que o Senhor revelar, ele medita dia e noite. Não está meditando apenas de tudo quanto está a ouvir, mais novas, até boas novas que está a ouvir. Está sentado na cidade ou na estrada ou qualquer sítio. Sua meditação está sempre na palavra de Deus. Medita na palavra. A meditação, a palavra, Josué 1, 8, diz: o livro desta lei não se aparte da sua boca, mas antes medita nele, diz, meditarás nele, isso é na lei do Senhor dia e noite, e para que observes o processo e o propósito da meditação, é para que possas fazer a obra do Senhor, para que possas fazer conforme está escrito neste livro. Porque tu meditas na palavra, então farás prosperar o seu caminho e te conduzirá. Em 1 Timóteo 4,15, a meditação na palavra de Deus, a concentração na palavra de Deus. 1 Timóteo 4,15. Medita nestas coisas, tudo quanto ouvimos, medita nestas coisas. O caminho do homem abençoado, medita nisso. E a palavra que é dada ao homem bem-aventurado, medita nisso. As doutrinas da palavra de Deus, que nos é dada como ministros, medita nestas coisas. O caminho do pecador e o destino dos pecadores, medita nisso. E no caminho da justiça, onde os justos vão acabar a eternidade, e a palavra vai ter efeito no dia final, medita nessa palavra, medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifestado a todos. No verso 16 nos diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Isso é parte do que temos que meditar. E se as pessoas não conhecem a doutrina da palavra de Deus, da salvação, da justiça, da santidade, não tem chance de tomar isso e meditar nisso, e orar a favor disso, e viver por isso. Como é que vão chegar no céu? E se não chegarem ao céu, qual será o resultado do seu ministério? Então, você pessoalmente, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Nos diz qual a motivação da obra deste homem. Voltamos para Salmos 1, verso 3. O que lhe motiva? Qual é a motivação da palavra? Qual é a motivação? A motivação do homem bem-aventurado, a motivação do ministro abençoado, a motivação do mensageiro produtivo do Senhor. Qual é a motivação? Veja o verso 3 de Salmos 1. Diz: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, suas folhas também não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O que lhe motivou? O fato é de que Deus contou-lhe digno, o fato é que Deus lhe contou frutífero, e lhe fará fresco em todas as estações. Isso é o que lhe motiva. Deus me conta digno, Deus conta-me fiel, e Deus conta-me. Essa motivação lhe guarda continuar o privilégio que tem em Cristo, o privilégio que tem no Senhor. Isso te dá a motivação. Salmos 8, 4. Você é motivado? Qual é o homem? Que é o homem mortal para que te lembre dele, e o filho do homem para que o visite? 5. Contudo, pouco menos o fizeste do que os anjos. Isso é o que te motivou, diz. A criação que tu fizeste, a forma como fizeste o homem e formaste o ministro, o privilégio que lhe tem dado, a comparação não está fora, muito longe dos anjos. Você somente lhe fizeste um pouco menor do que os anjos, e o deste, e de glória e de honra o coroaste. Isso deve motivar a cada um. Quando alguém é colocado numa posição e te dá algo a fazer que os anjos não podem fazer, te deu o apontamento,
que anjos não podem levar e faz o destino do teu povo, o bom-estar das pessoas até a eternidade, e isso depende do que tu fazes. Isso vai te motivar, que Deus te tem dado a obra que outras pessoas não podem fazer. Não há como, até os anjos podem fazer isso, porque tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroas de glória em honra, no verso 6, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Isso lhe motiva, que Deus levantou o homem, que Deus apontou o homem e o fez ter domínio não somente sobre as tuas obras, mas as suas próprias obras, as obras das suas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Pensava que se alguma coisa tem que nos motivar, isso vai motivar a cada um de nós. Em Salmos 71, 17. Salmos 71, 17. Deus te selecionou e te fez assentar e te ensinou a sua mente e te deu a sua mensagem e te ensinou a sua obra, e Deus fará isto continuamente, que Deus te trouxe ao seu e te alumiou da forma como deves andar e as coisas que deves fazer. Isso deve ser grande motivação. É exatamente o que ele fez ao Senhor Jesus Cristo, o enviou para este mundo, e Jesus disse: eu faço tudo como o meu Pai me tem ensinado. Que o Pai Celestial, faria a mesma coisa para vós e enviará o Espírito Santo, que o Espírito Santo vos ensinará. Que grande privilégio. Isso tem que nos motivar. Isso nos fará dizer: se eu sou tão privilegiado, serei um homem bem-aventurado. Eu tenho o livro de Deus, eu tenho as bênçãos de Deus, eu tenho o Espírito de Deus que me guia em todo lugar. Porque, oh Deus, me tens tocado desde a minha mocidade e eu declararei as suas maravilhas. Nos diz no verso 18, agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampararei, porque eu não te deixarei, porque ele disse: não te deixarei e não te desampararei. Ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. No verso 19 diz também: a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas. Isso tem que te motivar. Ele fez grandes coisas e continuará fazendo grandes coisas, que quando tu ministrares e declarar sua mente ao povo, ele fará grandes coisas, que quando você orar pelas pessoas e quando você o pedir por alguma bênção sobre o teu povo, ele fará grandes coisas. Oh Deus, quem é semelhante a ti? Ele ainda fará por ti completamente. Isso deve ser grande motivação para ti e para mim, que tu fizeste grandes coisas. Oh Deus, quem é semelhante a ti? Em Salmos 73, 24. Salmos 73, 24. Guiar-me-ás com o teu conselho. Isso é a motivação. Estás certo que o Senhor me guiará. Quando estou certo que não há problema, que não terá solução, e quando estou certo de que tudo quanto for acontecer, o Senhor, Ele mesmo, pelo seu Espírito, Ele me guiará. Ele enviou o Espírito Santo para que nos guiará em toda a verdade, nos guia em todas as soluções, nos deu todo o equipamento que devemos usar para que possamos o servir com uma solução própria que nos dá. Por causa desse guia, temos que ser bem motivados. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. A glória que virá no fim do nosso serviço, isso será a grande motivação para nós. Verso 25 diz: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu desejo além de ti. Isso é a motivação, de fato, de que Deus espera por nós lá. Ele explica que está baseado em nós aqui na terra,
é grande motivação. E não há a quem tenho eu no céu, senão a ti. No verso 26, diz: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a força, é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Isso traz grande motivação. Tudo o que for acontecer, tudo o que o mundo não pode dar, diz: tu és a minha porção para sempre. No verso 27, pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando-se desviam-se de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Há muita. Porque Ele dá a força para a viagem, a força para a caminhada. É o suficiente para nós quando nos aproximamos a Deus. É bom para mim, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Agora, vimos a meditação do mensageiro fervente, a motivação da obra. Agora, a multiplicação dos obreiros, a multiplicação dos trabalhadores. Somos tão motivados e reconhecemos que a obra é tão maior, não podemos tomar sozinho a obra por nós, então treinamos outros, desenvolvemos outros, encorajamos os outros, que nós levantamos outros, engajamos outros, a quem irão conosco e multiplicamos obreiros. Atualmente, em 68 de Salmos 68, 11, diz: o Senhor deu a palavra da salvação, deu a palavra da sua graça, deu a palavra da vida eterna. O Senhor deu a palavra, grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas, as pessoas que se ajuntam na proclamação, na pregação da palavra, que espalham a palavra do Evangelho. Como é que saberão acerca da palavra? Porque você lhes disse. Como é que aprenderam acerca da palavra? Porque lhes ensinou. Como é que tiveram a motivação e paixão? Porque você coloca o zelo neles e o fogo neles. Você lhes engajou. Porque lhes disseste: vamos juntos e preguemos a palavra do Evangelho. O Senhor deu a palavra e você também dá a eles, explica a eles, ensina-os, motiva eles, coloca o zelo e paixão e fogo neles. Daí que grande era a multidão, o exército dos que anunciavam as boas novas. Atos 8, 4. Atos 8, 4. E os que foram espalhados, foram em todas as partes, pregando a palavra. Como é que chegaram a isso? Os apóstolos lhes deram a palavra, lhes ensinaram a palavra. Porque vê, todas essas pessoas que eram convertidas desde o dia de Pentecostes e as pessoas que se converteram depois, eles continuaram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações de casa em casa, porque foram treinados, porque foram ensinados, porque foram desenvolvidos, porque foram engajados, foram colocados na obra do Senhor. Assim que se espalharam, estes é a única coisa que deviam fazer, e fizeram de toda a sua força, fizeram de toda a sua energia, fizeram toda a sua paixão. Diz, portanto, os que foram espalhados, foram em todas as partes, pregando a palavra. Podemos dizer isso acerca dos obreiros que passaram por ti. Podemos dizer isso acerca dos membros da igreja, do seu ministério, que tu tiveste a palavra, passaste para eles, tiveste a doutrina, passaste para eles, tiveste o zelo, passaste para eles, tiveste a paixão e fogo e passaste para eles. E agora, onde quer que estão em casa, onde quer que estão nas aldeias, onde quer que estão, onde há circunstâncias da vida, e lhes espalharam, e ficaram dispersos, e todo o equipamento que podiam usar, telefone e outras coisas. Então, os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Isso deve continuar.
somos ditos em 2 Timóteo 2:2. 2 Timóteo 2:2. E as coisas que de mim ouvistes, entre muitas testemunhas, veja essas coisas, a palavra da salvação. Que são as coisas, a palavra da santidade? Que coisas são essas? A palavra do evangelismo. Quais são essas coisas? A palavra da doutrina da palavra de Deus. Quais são essas coisas que o Senhor nos fez dignos para a vida do Senhor? E as coisas que de mim ouviste, dentre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que isso é parte da obra. O mesmo cometimento confia a muitos homens, não adiciona a palavra. O mesmo comete a homens fiéis, não modifica a palavra. O mesmo confia a homens fiéis, não dispersa a sua vida no que não são fiéis, aos que não são estáveis, os que não se apegam ao Senhor, os que não permanecem em Cristo. Primeiramente, lhes faça permanecer, lhes faça fiéis à palavra. E quando vê que a graça de Deus vê sobre eles, estão salvos, santificados, estabilizados, firmes, estabelecidos, são firmes e prontos para serem fiéis. Então, coloca a obra em suas mãos, cometa o ministério em suas mãos. Não vais parar também, vais continuar dando a palavra, ministrando, enquanto você está treinando aquelas pessoas, engajando aquelas pessoas, e o mesmo cometimento, o mesmo confia a homens fiéis, os quais também são capazes de ensinar os outros. Oro que Deus nos dê a graça, Deus dá-nos tudo o que precisamos de fazer, para que através de mim e por mim, possamos continuar ajudando as pessoas para serem quem devem ser. Olha, Efésios 4, 11. Efésios 4, verso 11. Fala das pessoas que Deus, Ele mesmo, através de Jesus Cristo, levantou e lhes deu alguns. E a Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para quê? Querendo. Que ministério? Qual é o ministério daqueles apóstolos? Qual é o ministério daqueles profetas? A proclamação da palavra que vem das suas bocas do Senhor. Qual é o ministério daqueles evangelistas e daqueles pastores e doutores? Estás salvo, tens que ir e implantar a igreja, isto é bom. Tens que sair e declarar a palavra de Deus e a mente de Cristo, está bom. Temos que proclamar as profecias da palavra como profetas e levar as profecias e explicá-los, analisando e mostrando ao povo que esperamos a vinda do Senhor, e esta vinda do Senhor é iminente. De tudo que acontece, você fala como profeta, isso está quase a acontecer, o arrebatamento e a vinda do Senhor é o que deves fazer. O que dirá o evangelismo? O evangelismo tem que ir além do seu ciclo, além da sua comunidade, e proclama a palavra e prega a palavra. E os pecadores vêm ao reino, os pastores e doutores, ensinando o povo de Deus na igreja, ministra a eles, pastorando e cuidando deles, protegendo a eles, preservando o povo. Isso é verdade, mas sabe, há muito mais que isso. Se olharmos o verso 4, o verso 12 diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, professores, é para aperfeiçoar os santos, é para preparar os santos, é para maturar os santos, é para desenvolver os santos para a obra do ministério, para a obra do ministério. O bem-aventurado ministro é aquele que não é somente produz fruto para ele mesmo, é aquele que não somente anda somente nos verdes pastos, não é somente aquele que cresce sozinho, cresce os outros, desenvolve os outros, aperfeiçoa os outros, matura os outros para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que estes obreiros, sem tomarem parte na edificação, agora irão tomar parte na edificação do corpo de Cristo. Mas até que tempo faremos isso? Por que não treinamos os obreiros e nós pararmos? Por que não fazemos bem em todo o desenvolvimento dos nossos líderes? Agora podemos parar. Olha, no verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Diz, o treinamento que tem que continuar, o desenvolvimento deve continuar, a multiplicação de obreiros deve continuar, até que cheguemos
todos a unidade da fé, até que todos os membros também são treinados para o evangelismo, treinados para produzir frutos, multiplicamos a eles. Uma vez que ainda são membros lá, ainda são filhos de Deus lá, que não estão envolvidos, devemos motivá-los e meditar nos seus apontamentos que Deus nos tem dado, que multiplicamos e levanta esses membros e lhes ajuda até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida, a um homem maduro, a um homem produtivo, até a um homem estabilizado, até a medida da estatura completa de Cristo. Sabe o que diz aqui? Diz, você pessoalmente não podes parar, desenvolve-te a ti mesmo. Não podes parar, te educando, te alumiando, não podes parar, continua. Não para a maturidade até que tu chegas à medida e à estatura completa de Cristo. E as pessoas que guiamos, os pastores que ajudamos, ministros que crescemos, ministros que desenvolvemos, não pararemos até que cada um, eu pessoalmente, você pessoalmente, cada um, viemos à medida e à estatura completa do Cristo. Viemos ao ponto número 3 agora. Salmos 1, 4. O mistério nos diz, no verso 4, Salmos 1, 4, diz, não são assim os ímpios não são como o bem-aventurado, os ímpios não são como o ministro que medita, o ímpio não são como o ministro produtivo, diz, não são assim os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha, são como o moinho que o vento espalha. Diz no verso 5, pelo que os ímpios, aqueles moinhos, os pecadores, aquelas pessoas injustas, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. No verso 6 diz, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, conhece o caminho. Por quê? Porque Ele é quem é o caminho. Aquele caminho dos justos está seguindo. É aquele que marca o caminho apertado que guia a vida eterna. E o povo justo entra pelo caminho do arrependimento e anda naquele caminho. É o caminho de Deus Ele mesmo. E este homem, antes de se tornar justo, este homem, aquela mulher, e este ministro, antes de se tornar justo, veio aquele caminho do Senhor. Então o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que significa? O caminho dos bêbados perecerá, e o caminho do pecador, o caminho das pessoas que transgredem, os princípios que colocaram, quando tocam contra as pessoas, vai a este caminho, vai aquele caminho. Estão ensinando. É o caminho da injustiça, é o caminho da impiedade, da inconstância, que o vento sopra, diz, o caminho do ímpio perecerá. Essas são as pessoas que, de tudo quanto eles fazem, não é de acordo com a vontade de Deus, são os miseráveis. Tem o fogo no dia final. Hebreus 6, 8. Hebreus 6, 8. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada. Os seus pensamentos e aplicações dizem, são rejeitados, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimado. O seu fim é ser queimado. 1 de Pedro 4, 17. 1 de Pedro 4, 17 nos diz acerca destas pessoas, porque o tempo vem que o juízo deve começar na casa de Deus. Porque já é tempo que começa o julgamento para a casa de Deus, quando Deus olhará o ministério e a administração de cada homem, quando Deus irá olhar a influência e o impacto de cada um,
quando Deus olhará a obra que temos feito aqui na terra, diz, o tempo do juízo virá, porque o tempo é o tempo que começa o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós os apóstolos, nós os ministros, nós os que fazemos a obra, da forma como Deus tem marcado, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes aos evangelhos de Deus? Aos que não obedecem ao evangelho de Deus, não significa que não são religiosos, mas são mercenários, Não são pessoas que têm o interesse de Cristo e o interesse da igreja e o interesse de até os pecadores no seu coração. Eles, do seu destino interno, o destino eterno, não é a sua preocupação. Somente estão lá para que tudo quanto podem alcançar. Então, lhes chamamos mercenários. Mercenários, olha para isso. Oséias 10, 1. Oséias 10, 1. E veja a forma como o Senhor descreve. E veja como o Senhor descreve que esses mercenários, no verso 1, Israel é uma vinha vazia. Ele produz fruto para ele mesmo. Devia trazer convertidos para Deus, devia trazer discípulos para Deus, devia trazer os seguidores a Deus, a Cristo, mas os mercenários, os falsos profetas e as pessoas que têm o motivo falso são vinhas vazias e produzem frutos para si mesmos. Em Filipenses 2, 21. Filipenses 2, 21. Aqui o apóstolo Paulo pensa, porque todos buscam o seu próprio interesse, buscam a sua vantagem, buscam o seu próprio proveito, buscam o seu próprio ganho, buscam o seu próprio proveito. Diz, porque todos buscam o que é propriamente seu, não o que é de Jesus Cristo. Esses são mercenários, esses são os alugados, e eles fazem o que podemos alcançar, a oferta que pode vir é para nós, a dádiva que vem é para eles, as mulheres que podem estar na comunhão é para eles, e todas as coisas, várias coisas, buscam o que podem ganhar do ministério, porque somente é para eles, não estão a trabalhar para o Senhor, estão a trabalhar para si mesmos. Isaías 56, 11. Isaías 56, 11. Olha a última parte aqui. Diz: todos buscam os seus caminhos, cada um para sua parte. Esses são mercenários, essas são as pessoas que produzem frutos para eles mesmos. Tudo o que fazem é para, discípulos são para eles, membros são para eles, dinheiro é para eles, talentos são para eles, é para lhes edificar, lhes trazer, lhes exaltar e para lhes motivar. Os mercenários não trabalham para Deus. 2 de Pedro 2, 3. 2 de Pedro 2, 3. E pela avareza, eles falarão palavras hipócritas, fazendo engano de vós, fazendo negócio de vós, dos membros da igreja, fazem negócio dos membros da igreja, da sua igreja, a assembleia local, do seu ministério. Tem isso para que o dinheiro venha daqui, venha de lá, e tudo quanto eles vão pregar é para motivar as pessoas a darem dinheiro e motivar as pessoas para chegar naquele negócio e vir dar-nos isto. Não estão vendo pessoas totalmente que pertencem a Deus, não estão vendo pessoas totalmente servindo ao Senhor, não estão vendo as pessoas dando-se a si mesmas inteiramente, completamente, sacrificialmente ao Senhor. Tudo o que eles querem fazer é para enfatizar os seus erros, enfatizar todos os princípios e tudo quanto eles enfatizam, de modo que as pessoas possam se cometer a eles e querem que as pessoas lhes servem. Esses são mercenários, não são pessoas que querem a bondade do povo, a bondade dos membros e a bondade do povo, o povo de Deus. Diz, para que eles possam fazer negócio de vós, cujo o juízo não tardará e a sua destruição repentina.
Eu oro para que nenhum de nós será assim em nome de Jesus. Verso 18, 2 de Pedro, capítulo 2. Estou lendo agora o verso 15. Diz no verso: os quais, deixando o caminho direito, Balaão abandonou o caminho direito, não está pregando o caminho direito do Senhor e o evangelho do Senhor. Tudo o que ele queria é para ter dinheiro das pessoas. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o prêmio da injustiça. Eles amaram o caminho da injustiça, amaram o caminho da injustiça. Temos que examinar-nos a nós mesmos. Nós que somos ministros devotados à obra do Senhor, para o propósito do Senhor, para o plano de Deus, e temos a bondade do povo que tem, que eles sejam salvos, permaneçam salvos, separados, permaneçam prontos para a vinda do Senhor. Será que somos mercenários e que trazem frutos para eles mesmos? Será que nós somos mercenários que são alugados para buscar o nosso próprio ganho, o nosso próprio proveito, não o proveito do povo? Qual é a maneira desses mercenários? O vento lhes puxa. Qual é a maneira? 2 de Reis 18. 2 de Reis 18, 33. Isso é o que eles trazem ao Senhor. Eles buscam os seus próprios deuses. O Deus de prata, o Deus o Deus de ouro, Deus de prosperidade, Deus de dinheiro, Deus da carne, Deus da ambição pessoal. Diz, eles temem a Deus e deixam o Senhor e servem ao seu próprio Deus. No verso 34 diz: até que eu venha, até este dia. Significa que não há nova conversão. Há pessoas no ministério, mas não há conversão. Há pessoas que estão no serviço do Senhor, no santuário de Deus, mas nem com isso não há conversão, não há mudança. Diz, até este dia fazem conforme as suas obras antigas, não temem ao Senhor, nem fazem conforme os seus estatutos, e vão segundo as suas ordenações, ou após a lei e aos mandamentos os que o Senhor lhes mandou aos filhos de Jacó, aos quais permanecem em Israel. Verso 40, acerca dessas pessoas, no verso 40, como eles fizeram? Não viram, nem fizeram conforme a maneira. Essa forma, eles fizeram conforme as suas obras. Em Jeremias 22, 21, diz: falei na sua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Esses são mercenários, essa é a maneira. Quando o Senhor lhes fala, quando a palavra de Deus vê a eles, diz: vos falei no dia da vossa prosperidade, mas disseste, não ouviremos. Esses têm sido a maneira da sua mocidade, porque tu obedeceste, não obedeceste a minha voz. Sabe, ministros que podem pregar, até podem pregar sã doutrina, e pregar a palavra de Deus, e pregar a palavra da justiça e santidade, mas não fazer, não obedecer a palavra de Deus. No verso 22 diz, o vento apacentará todos os teus pastores. Esse é o moinho. O moinho levará todos esses pastores, e os teus moradores irão para o cativeiro, certamente, então te confundirás e te envelhecerás. Ezequiel 11, 12. E saberás que eu sou o Senhor, porque nós não andamos nos seus estatutos. Deus fala aos ministros, Deus fala a um dos seus servos. Se Deus fala a ti, e Deus diz como ministro, como meu servo, como quem prega a palavra de Deus, no teu estilo de vida, no ministério, em tudo que tu fazes, não estás a andar nos meus estatutos. Isso é uma confrontação séria. Isso é uma administração certa. Nem executar os meus juízos, mas tens feito conforme
a forma dos pagãos que acharam à volta de ti. É uma coisa séria. E o Senhor quer que possamos nos comportar, não como povo de Deus, mas nos comportarmos como filhos de Deus. Em Salmos 106, 35. Nos diz, Salmos 106, 35, a forma do Filho de Deus, a forma do ministro do Evangelho, a maneira que temos de ter. Como é que teremos essas maneiras? Há alguma coisa de... E diz, antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras. Há pregadores pecadores, há pregadores ímpios, há pregadores denominacionais, e nos misturamos com eles e aprendemos suas obras. Aprendemos suas obras e seus caminhos. E agimos como eles agem, pregamos como eles agem, temos o mesmo motivo, a mesma paixão, mesmo propósito que eles têm. E se assim ser pessoas que são afastados do reino eventualmente. Eu oro para que isso não possa acontecer para qualquer um de nós, em nome de Jesus. Vimos mercenários, vimos as suas maneiras. Qual é o mistério? Olhemos Salmos 104, Salmos 1:4, significa que os ímpios não são justos, os ímpios não se desviam do caminho dos ímpios, os ímpios não se desviam do caminho dos conselhos dos ímpios, os ímpios não se desviam do assento dos escarnecedores, os ímpios não meditam na palavra do Senhor, os ímpios não servem, não andam, não agem de acordo com a palavra de Deus, os ímpios não praticam, não fazem as coisas que Deus quer que sejam feitas. Por isso que ele diz, numa forma não que são somente ímpios, os ímpios não são assim. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Veja o que vai acontecer para o moinho no dia final. Mateus 3, 12. Mateus 3, 12 fala do moinho. E o diz no dia final, o que o Senhor diz que vai acontecer? Pessoas não salvas serão os miseráveis, não são santificados, ainda que sejam ministros, não são piedosos, mas são ministros, não são santificados, mas ministros, não focalizam na palavra, mas são ministros, não estão fazendo a obra que Deus quer que seja feita, mas são ministros, e não. Eles continuam a guardar-se, eles continuam a transgredir, e o Senhor lhes chama como escarnecedor. Dizem, em sua mão tem a pá, em sua mão tem a pá, e limpará a sua era, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Quando diz queimar, não é como. Não é que estão queimados e esquecidos. É um fogo inapagável. Continua a queimar. O pecador, o ímpio, o escarnecedor, o ímpio e o mercenário, e os alugados, e os que não têm a graça de Deus, e estão pregando falsas doutrinas deliberadamente para ter algum ganho e para ter alguma coisa para ele mesmo. Aqueles são a palha que serão queimados com fogo que não se apaga. Nos diz em Mateus 8:12. Mateus 8:12 diz: e os filhos do reino serão lançados nas trevas. As pessoas que normalmente pertenciam ao Senhor clamavam serem filhos e filhas de Abraão e servos de Deus, como Abraão era, amigos de Deus, como era Abraão, mas porque não seguiram o caminho do Senhor, os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes. Diz em Mateus 25:30. Mateus 25:30. Lançai, pois, o servo inútil, o servo que não foi proveitoso para o reino, o servo que não foi proveitoso até para a sua própria alma, servo que não foi proveitoso para
o campo do mestre, para fazer o evangelismo e para fazer e trazer ovelhas ao reino, não proveitoso para os crentes, para ajudá-los, para lhes encorajar, alumiá-los, lhes engajar, lhes colocar no serviço proveitoso. Eles queimaram seus talentos, queimaram suas habilidades, queimaram suas forças e a graça que deviam ter para fazer a coisa certa ao povo de Deus. Eles não fizeram. Diz: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Judas nos diz, capítulo 1, em Judas 1, 6. E os anjos que não guardaram a sua casa, deixaram a sua habitação, foram reservados para as cadeias eternas debaixo das trevas até ao juízo do grande dia. Diz: a era que é puxada pelo vento no dia do julgamento de Deus chegará ao juízo, verso 7, diz no verso 7, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se corrompido como aqueles irão após coisas, outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Esse é o mistério da era que queima, da pátria que queima na punição eterna, daqueles que não estão no Senhor, ainda que tentam levar o tipo de ministério, diz no verso 13, do mesmo Judas 1, ondas impetuosas do mar que escumam as suas próprias abominações, estrelas errantes pelas quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Em Salmos 1, como que temos que colocar as nossas vidas abençoadas? Como é que podemos fazer as nossas vidas enriquecidas pelo Senhor? Como é que podemos fazer o nosso ministério ser enriquecido pelo Senhor? Salmos 1, 1. Diz: bem-aventurado o varão, decida hoje ser o homem, decida para ser o ministro, decida ser o servo de Deus, que é bem-aventurado de dia e de noite, que é abençoado no ministério e é abençoado na família. Faça-te a ti mesmo o homem e a mulher, o ministro, o servo de Deus, que é abençoado. E Deus irá olhar e dirá: tu tens a qualificação, tens os atributos de ser abençoado pelo Senhor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O ímpio tentará te aconselhar, descrentes vão tentar te aconselhar, religiosos tentarão te aconselhar, mas não andarás no conselho dos ímpios, nem te deterás no caminho dos pecadores. Isso significa que você não estarás no caminho com os pecadores, não estarás no caminho, em seus caminhos, e quando vem lhes convidar, pecadores. O que é que você pensa que eu sou? O que é que você pensa disso? O que é que você pensa daquilo? Não está tendo o conselho, não está tendo a advertência, não está tendo a administração, não está tendo nada desses pecadores. Você separa-te a ti mesmo, você se separe. Não irás se deter no caminho com esses pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. No verso 2, isso é o que deves ser, mas deleita, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Seja o homem do livro, o ministro do livro, seja o filho de Deus que anda na palavra de Deus e você permanece nela, na tua vida pessoal é naquela palavra, no teu ministério é naquela palavra, na tua administração é naquela palavra. Você deleita-te e alegra-te, e tudo que tu fazes a teu respeito é pela luz e o gozo na palavra de Deus. E aquela lei, nela tu meditas dia e noite. E essa é a certeza que o Senhor que o te dá. O Senhor diz no verso 13: pois serás como a árvore plantada, não serás plantada e desarraigado, porque toda a planta que o Pai Celestial não tenha plantado será desarraigada, será removida. Mas tu és plantado nas árvores, digo, nos ribeiros da planta, das águas. Há rios do amor de Deus. Você está plantado no rio da misericórdia de Deus, estás plantado e você não és afastado daquele lugar em nenhum momento. Plantado nos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto
Na segunda-feira você dá fruto, terça-feira dá fruto, na quinta-feira dá fruto. Quando vai ao campo evangelismo, vai a ministrar às pessoas, você traz fruto em todo momento. Na sua própria estação, na estação seca você dá fruto, no tempo chuvoso você dá fruto, no tempo de pandemia você dá fruto, e no tempo quando o lockdown terminou, em todo momento na tua vida, você tem o privilégio de trazer fruto em todo momento. E as tuas folhas não vão cair, e tudo quanto tu fizeres, evangelismo, tudo quanto tu fizeres, pastores, tudo quanto tu fizeres, pregador, professor, pastor, profeta, tudo quanto tu fizeres, servo de Deus, tudo quanto tu fizeres para o reino de Deus, para o reino de Deus, para o progresso da expansão do reino de Deus, tudo quanto fizer, prosperará. Eu vou prosperar. A obra de Deus vai prosperar na minha mão. A obra de Deus vai prosperar na tua mão, em nome de Jesus. Vamos levar tudo isso ao Senhor em oração e dizer: Senhor, eu quero ser o homem, eu quero ser o ministro, eu quero ser o servo de Deus, eu quero ser o homem, eu quero ser a mulher que irá prosperar na obra do Senhor. Abra a tua boca e fala com o Senhor e seja o homem, tu és o homem, a mulher que foi trazido, você nasceu de novo pelo sangue do Cordeiro. Tu és o homem que está baseado na Bíblia, a palavra de Deus é a coisa número 1 na tua vida. És tu o homem, és tu a mulher, que tudo quanto fizer é de acordo com a palavra do Senhor. Qual é a mente da tua vida? Quais são as marcas na tua vida? Tu tens as marcas reais do ministro de Deus. O ministro são as pessoas. O ministro ajuda as pessoas a virem a conhecer o Senhor. O ministro ajuda as pessoas a se concentrar na palavra e experimentarem a palavra do Senhor, tendo a experiência pela palavra. Diga ao Senhor, para que a graça do Senhor venha mais na tua vida. Diga ao Senhor que a bondade do Senhor venha mais na tua vida, que você haja uma transformação, transfiguração na tua vida, na tua mente, na tua alma. Que farás a obra com mais força, com novo foco, farás a obra com nova paixão e com novo zelo. E a bênção de Deus, a bênção do Senhor, as bem-aventuranças da salvação, as bem-aventuranças da santificação, as bem-aventuranças de ser plantado ao ribeiro dos rios das águas, será real na tua vida. Diga ao Senhor que Ele mesmo possa te ajudar. Eu estou alegre em meditar na palavra do Senhor, que sejas estabelecido. Não vais meditar apenas no que as pessoas pensam, no que as pessoas dizem e no que as pessoas fazem, no que as pessoas não tenham feito. Não vais meditar nisto e naquilo, mas sim na palavra de Deus. Vais meditar sobre as promessas de Deus. Vais meditar nas profecias da palavra. Vais meditar nos preceitos da palavra. Vais meditar nas promessas que o Senhor te tem dado. Assim que meditares nisso, quando tu orares, a tua meditação vai afetar a tua oração. Quando tu ministrares, a tua meditação vai ajudar. Quando planifica, quando planta a semente da palavra de Deus na vida das pessoas, tua meditação vai afetar tudo. E depois serás motivado a continuar servindo. Sabe, se você não é motivado, se você está desencorajado, estás embaixo, mas quando tu meditas na palavra do Senhor, serás motivado a fazer a obra do Senhor mais e mais, e estarás olhando como multiplicar os obreiros. Não serás a parte que é levado aqui e acolá, não és como mercenário que não está interessado, não serás como a tua antiga maneira, como não tinha interesse. Não terás um tipo de vida sem atenção à eternidade, mas que o Senhor possa renovar a sua força, o seu gozo, que o Senhor possa renovar a sua fervorosidade, que o Senhor possa te renovar dentro e fora e em todas as áreas, e esta obra vai prosperar nas tuas mãos. Toda a graça que precisas, o Senhor te dará. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos por este dia, te agradecemos por esta disposição e explicação e exaltação, a exortação, e tu nos tens dado neste salmo. Pedimos, Senhor, que todas as boas coisas que temos nos revelado, todas as coisas boas que nos tens ensinado neste salmo, se transfira para cada coração, para cada ministério, de cada ministro, em nome de Jesus. O caminho dos pecadores,
o caminho dos ímpios, o caminho dos escarnecedores, e as pessoas que são pardas, as pessoas que podem ser puxadas com vento aqui e acolá instável, remova na vida de cada um em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos plantados a ribeiro das águas. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos plantados na tua graça, no teu amor, na tua misericórdia, no teu espírito, e permanecermos na tua palavra por todos os dias da nossa vida, para que possamos dar fruto. Até os nossos parentes possamos viver em todo momento, e tudo quanto fizermos para a expansão do reino, tudo quanto fizermos para o progresso do reino, tudo quanto fizermos para a propagação do Evangelho, prospere e a cada um de nós seja recompensável nesta vida e na vida por vir, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Amém.